Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre assistência de enfermagem psiquiátrica à pessoa em situação de crise, ou seja, vamos falar de emergência psiquiátrica. Espero que gostem! Bom, então para começar, a gente precisa entender qual é o conceito de crise. Então, para falar de crise, a gente está falando de uma situação que envolve diversas variáveis, né? Então, crise, falar de atendimento a pessoas em situação de crise é a ponta do iceberg. Então, a gente pode dizer, como afirma Delacqua e Messina, que atendimento à pessoa de crise é o ponto máximo da simplificação de uma relação em que ela, pessoa, reduziu progressivamente o que ela é, as relações dela de vida, as relações sociais, a um sintoma ou a complexidade da existência de um sofrimento. Então, isso vocês precisam ter bem claros, porque crise envolve uma série de variáveis. É diferente da clínica, quando a gente fala, a gente está falando de uma situação de crise que está envolvendo uma situação de emergência que envolve um paciente COVID e ele está com uma baixa saturação. Você tem mecanismos imediatos para resolver esta variável, que é a baixa saturação. Quando a gente fala de atendimento à crise em pessoas com questões psiquiátricas envolvidas, a gente está falando que tem uma série de variáveis envolvidas. O sintoma não reflete todas essas variáveis, ele é apenas uma simplificação. Bom, então, dito isso, o que envolve a crise, né, quando a gente fala da psiquiatria? Então, essa nuvem de palavras, ela retrata bem o que envolve a crise, todas as variáveis envolvidas quando a gente fala de uma situação de crise envolvendo uma emergência psiquiátrica. Então, a gente está falando de medo, a gente está falando de frustração, a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de humor, de nervosismo, de tensão, de agitação, dor de cabeça, humor, negação, pânico, negatividade ou negação, insônia, scared, medo também, frustração, etc. A gente está falando de uma série de variáveis que vai envolver uma situação de crise. Pensando nessa nuvem de palavras, quando a gente falou sobre todas aquelas psicopatologias, os transtornos psiquiátricos, vocês viram, por exemplo, que tem sintomas que se repetem em transtornos diferentes. Que essa nuance, né, é muito tênue quando a gente fala, inclusive, da variação de um transtorno para o outro. Por quê? Porque tem sintomas que se repetem e na crise não vai ser diferente. Bom, então, se a gente estiver falando de uma situação de emergência, então, quando a gente está falando nesse contexto da psiquiatria, o que envolve uma situação de emergência? Então, o que seria uma emergência e o que seria uma urgência? Então, uma situação de emergência é uma situação que envolve violência, suicídio, um estupor depressivo, uma mania, uma automutilação, uma severa autonegligência a ponto da pessoa colocar em risco a vida dela, delírios que coloquem em risco a vida dela e a vida de outra pessoa, e alterações senso-perceptivas, alucinações, que coloquem em risco a vida dela ou a vida de outras pessoas. Então, essas situações envolvem um quadro de emergência. Então, toda vez que a gente estiver falando de uma situação que coloque em risco, independente do sintoma, a vida da própria pessoa ou a vida de terceiros, a gente está falando de uma situação de emergência psiquiátrica. Bom, e uma situação de urgência? Numa situação de urgência, a gente está falando que a gente pode resolver esta questão, não precisa ser imediata, mas precisa ser a curto prazo, né? Então, por exemplo, um quadro de ansiedade aguda, e aí vamos lembrar a aula de transtornos de ansiedade, um quadro de transtorno de pânico. A gente pode estar falando de uma situação de urgência. Ué, Thaís, mas pânico não é emergência? Bom, pode ser se naquele momento
o sintoma for tão exacerbado a ponto da pessoa não conseguir esperar e aguardar aquele timeline do pânico, né? Que ele tem um pico de ansiedade com sintomas muito agudos e ele diminui, em torno de 1 hora leva isso. Mas, casualmente, a gente está falando do pânico como uma situação de urgência. Se a gente estiver falando de uma pessoa que não está em tratamento. Uma síndrome conversiva, por exemplo, aí a gente está falando de uma outra categoria de transtornos, que são transtornos somatoformes e dissociativos. A gente nem falou disso na aula, né? Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Uma síndrome conversiva é quando você converte uma questão psíquica, intrapsíquica, que você não conseguiu resolver, em um sintoma físico. Exemplo, uma pessoa vai fazer uma prova e ela está passando por uma situação de extrema ansiedade e ela, no momento da prova, ela perde a visão. A gente poderia dizer que essa, obviamente, precisa de uma série de outras investigações para ser caracterizado como um transtorno somatoforme ou dissociativo, precisa de uma avaliação clínica que descarte uma questão orgânica presente, mas a gente poderia dizer que é uma síndrome conversiva. Então, uma ansiedade leve, distúrbios de relacionamento interpessoal, são situações eletivas, então não envolve uma situação de emergência psiquiátrica. Então, a gente tem urgências de acordo com o nível, né? Então, uma urgência de primeiro nível, uma urgência de segundo nível, uma urgência de terceiro nível e uma situação não emergencial. Quando a gente fala de uma caracterização das urgências psiquiátricas. Então, esse texto é muito interessante, que ele trata sobre o protocolo de manejo das urgências psiquiátricas. Vou compartilhar com vocês no Classroom, mas vocês podem buscar pela própria referência. Então, uma urgência psiquiátrica de primeiro nível, como a gente estava falando, pode ser um comportamento ou risco autoagressivo, uma tentativa de suicídio, um planejamento, uma intenção de suicídio. Então, toda vez que a gente fala de um risco dessa magnitude, onde a pessoa tem uma tentativa, um planejamento, uma intenção de suicídio, a gente está falando de uma urgência de primeiro nível. Em relação ao risco a terceiros, então, uma urgência de primeiro nível seria quando existe um comportamento heteroagressivo, onde essa pessoa agride outras pessoas ou objetos na presença do examinador. Então, isso também caracteriza uma urgência de primeiro nível. E uma urgência de segundo nível? Então, uma urgência de segundo nível falaria, por exemplo, de um comportamento negligente, uma ideação de morte, uma pessoa que tem um comportamento deliberado em relação aos riscos, coloca a vida dela em risco porque não é atenta à segurança, ou tem uma intenção autodeclarada de autoagressão. E aí vamos lembrar aí, por exemplo, um dos transtornos que a gente viu da personalidade, o transtorno borderline, né? Que a gente tem essa coisa da autoagressão, da autolesão, né, em alguns casos. Então, a gente pode estar falando de uma urgência de segundo nível. Uma urgência de segundo nível, numa heteroagressividade, fala, por exemplo, de um comportamento ameaçador. A pessoa ainda não passou as vias de fato, mas ela está ali verbalizando, ela anda de um lado para o outro, ela faz ameaças verbais, por fala ou por gestos, ela tem um histórico de agressão a outras pessoas. Então, acende a luz amarela. Literalmente, a gente tem que ficar mais atento. E uma urgência de terceiro nível? Uma urgência de terceiro nível pode ser, por exemplo, atitude de autopreservação parcial. O que é isso? Onde a pessoa solicita ou admite que precisa de auxílio para a própria segurança. Então, a gente vê alguns pacientes psiquiátricos que, às vezes, numa situação de internação já, pedem para ser contidos quando eles têm alucinações auditivas de comando. Então, vozes de comando que mandam ele se matar, que mandam ele agredir outra pessoa.
Como ele já sabe detectar quando se trata de uma alucinação auditiva e uma voz de comando, alguns pacientes conseguem fazer isso, a gente falou disso lá na anamnese, né? Quando a gente está falando de uma alucinose, verdadeira ou não, ele pode solicitar um auxílio, né, para autopreservação. E uma urgência de terceiro nível, quando a gente fala de uma heteroagressividade, pode ser um comportamento hostil. Então, uma irritabilidade, mas é uma pessoa que é colaborativa quando não tem um fator estressor, usualmente retraído, tem uma irritabilidade quando é estimulado. Então, alguns usuários de drogas, por exemplo, num quadro de abstinência, podem ter esse comportamento hostil, principalmente na relação com terceiros. E essa irritabilidade pode evidenciar uma urgência de terceiro nível. A gente tem que ficar atento, não pode negligenciar que isso, que é uma urgência de terceiro nível, pode ser de segundo nível e pode se tornar de primeiro nível. E uma situação não emergencial? Uma situação não emergencial é onde a pessoa tem um quadro psiquiátrico, por exemplo, mas ela tem uma autopreservação eficiente, né? Ela é consciente do seu tratamento, ela promove seu bem-estar. Ou uma pessoa que é calma, não tem atitude hostil sob estresse. Então, uma situação não emergencial. Bom, Thaís, o que a gente vê usualmente, né? Aonde a gente vai poder visualizar essas situações de urgência e conseguir fazer esse tipo de classificação? Então, os centros de atenção psicossocial que vocês estarão inseridos no período de estágio também fazem atendimento à crise. E lá que vocês vão conseguir ver de maneira bem clara essa categorização, quando a gente fala de uma urgência de terceiro nível, de segundo nível ou de primeiro nível. Bom, e aí como é que se organiza a emergência e a urgência na cidade do Rio de Janeiro? Então, atualmente as pessoas me perguntam, né, Thaís, como é que é isso? Teve uma crise psiquiátrica, para onde que eu vou? Para onde que eu levo essa pessoa? Para onde que eu encaminho essa pessoa? Então, é uma pergunta muito interessante, porque a gente sempre desvincula as urgências e emergências psiquiátricas da urgência e emergência clínica. E de alguns anos para cá, a gente desfez isso, entendendo que todo o protocolo de entrada das situações de urgência e emergência deveria ser via unidade de pronto atendimento, UPA. Bom, e eles ficam lá? Não, na verdade a ideia é que essas UPAs possam fazer essa triagem e encaminhar para as unidades específicas. Mas ainda existem locais que têm emergências psiquiátricas em funcionamento? Tem sim. Ainda temos unidades que fazem atendimentos de emergência psiquiátrica como primeira entrada. Então, pacientes que já têm um diagnóstico, já fazem tratamento naquela área, que já sabem que tem que se dirigir a esse local, eles habitualmente procuram essas unidades. Então, a gente tem o Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, lá no centro da cidade, o Instituto Felipe Pinel, que tem uma unidade de emergência, o IPUB não tem, mas o Instituto Felipe Pinel tem. Então, por exemplo, a população ali da Zona Sul, que é atendida por ambulatório, no ambulatório, ou é atendida nos centros de atenção psicossocial da área, ali já sabem que tem que se dirigir numa situação de emergência para o Instituto Felipe Pinel. Na área que vocês fazem estágio curricular, 3.1, 3.2, a gente tem ali o PAN Del Castilho, que ele tem um atendimento de emergência psiquiátrica. O Hospital Municipal Lourenço Jorge, a entrada é pela UPA, que fica ali ao lado, mas ele tem leitos de saúde mental. E o Hospital Municipal Pedro II, ele possui também leitos de saúde mental. O que quer dizer quando a gente tem uma emergência psiquiátrica em funcionamento, por exemplo, no Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, no Instituto Felipe Pinel, no PAN Del Castilho? A gente quer dizer que a gente tem uma equipe ali composta por pessoas profissionais que atuam na saúde mental e psiquiatria, que vão estar capacitados para atender especificamente as urgências e emergências psiquiátricas. A gente sabe que esse tipo de avaliação mais especializada acaba não acontecendo nas unidades de pronto atendimento.
Bom, quais são os objetivos quando a gente fala de uma situação de emergência psiquiátrica? Primeiro deles, como qualquer emergência, uma emergência clínica não é diferente. A gente está falando que a gente precisa de uma estabilização do quadro. O que quer dizer isso, estabilização do quadro? Quer dizer que a gente tem que atingir um sintoma-alvo no fator desencadeador dessa problemática. Então, digamos que seja um comportamento heteroagressivo. O que pode estar desencadeando isso? Bom, a partir daí, conseguindo identificar esse sintoma-alvo, um processo transferencial, uma abstinência, um luto, enfim, uma atitude de automutilação. Quando a gente consegue detectar isso, a gente vai para uma hipótese diagnóstica. E aí existe uma questão nas emergências psiquiátricas que é muito importante, que eu mencionei quando a gente fala dos transtornos somatoformes e dissociativos, que é diferenciar uma causa orgânica de uma causa não orgânica. Então, isso é super importante. Então, vamos voltar lá para o que vocês entenderam, o que é uma crise de pânico. Quando a gente fala de um transtorno de ansiedade do tipo pânico, quais são os sintomas e com que isso pode ser confundido? Que tipo de sensação que ele tem clínica que pode ser um confundidor? E por isso é importante, nessa hipótese diagnóstica, a gente diferenciar uma causa orgânica de uma não orgânica. Então, olha só, um quadro que chegou lá numa unidade de pronto atendimento. Então, a gente recebeu uma pessoa que está com dor no peito, sensação de formigamento, dor de cabeça, uma sensação de que vai morrer, está sentindo que está taquicárdica. O que vocês vão pensar primeiro como hipótese diagnóstica? Pode ser um infarto agudo. Vai machucar, vai lá para sua aula. Pode ser um infarto agudo do miocárdio, objetivos, né? Mãe. Bota metas, não objetivos. Ouviram, né? Metas. Então, pode ser um infarto agudo do miocárdio. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico diferencial para dizer se é orgânico, de fato é um infarto agudo do miocárdio, ou é não orgânico, é um transtorno do pânico? Como que vocês acham que a gente pode fazer isso? Eletrocardiograma, a gente vai ter que verificar a pressão arterial, vai ter que verificar as enzimas cardíacas, se tem alguma alteração. Então, se não houver um exame, seja ele um exame de imagem, um exame laboratorial, uma avaliação clínica, a gente não tem como fazer um diagnóstico diferencial. Isso é super importante porque até o momento, quando a gente atendia emergências psiquiátricas em unidades exclusivas para a psiquiatria, a gente deixava de lançar mão de todo o equipamento que a gente precisa para diferenciar esses casos, principalmente quando a gente fala de causas orgânicas e não orgânicas. Eu falei para vocês da questão da cegueira, esse é um caso real, né, de uma pessoa que estava num momento absolutamente estressante da vida dela, e que durante a prova ela perdeu a visão, e isso era uma causa não orgânica, mas para chegar neste diagnóstico, ela teve que fazer uma série de exames clínicos, exames de imagem, para poder, de fato, descartar que naquele momento tinha algo associado ali que pudesse estar ocasionando uma cegueira, por exemplo, um tumor. Então, sem esses exames, é impossível fazer uma hipótese diagnóstica que seja adequada, e isso é super importante. Então, como terceiro ponto, é muito importante a exclusão de causa orgânica. Eu estou batendo nessa tecla porque eu sei que muitos de vocês vão para unidades de atenção geral, atenção primária, e que entender isso é um diferencial que vai permitir o fluxo de atendimento dessas pessoas de uma maneira adequada. Então, exclusão de causa orgânica significa dizer que a gente vai ter que avaliar consciência, atenção, senso-percepção, orientação, memória, focalizar na entrevista de vocês nessas áreas que vão permitir vocês tomarem uma decisão de que quadro a gente está falando. Se essa pessoa precisa caminhar num fluxo de atendimento para exames que excluam uma causa orgânica, ou ele vai caminhar em outro fluxo.
até uma crise convulsiva. Vocês sabem que existe uma crise convulsiva, né, que é uma situação de emergência, que é a crise convulsiva tônico-clônica, chamado também de grande mal, onde ela é caracterizada por situações tônicas de contração e relaxamento, onde a pessoa tem um período de inconsciência e tem todos os agravantes relacionados a um quadro epilético, mas que pode ser muito similar quando a gente fala de uma crise conversiva, que ela lembra uma crise epilética, tônico-clônica, mas ela é, na verdade, uma crise conversiva. Então, isso é super importante. Até aí, todo mundo acompanhando, gente? Então, o que seria, se vocês tivessem que colocar ali na ponta do lápis, professor, eu quero saber, assim, me dá aí um checklist do que eu poderia, que sintomas ali, que quadro essa pessoa estaria apresentando, que eu poderia começar a pensar assim, caramba, isso pode ser uma organicidade, isso pode ser um transtorno orgânico. Então, o que entraria nesse checklist para vocês? Primeiro, início agudo, até 4 semanas. É adulto, começou a ter os sintomas agora. É idoso, começou a ter agora. Tem 1 mês esses sintomas, mesmo que seja um delírio, mesmo que seja uma alucinação, que é o carro-chefe da psiquiatria. Primeira suspeita de organicidade. Piora rápida, começou a ter, esses sintomas estão piorando, numa exponencial. Tem flutuação dos sintomas, hora está agitado, hora está sonolento, tem períodos de alerta relacionados com períodos de rebaixamento da inconsciência, tem uma psicomotricidade desorganizada, tem piora dos sintomas à noite, quando diminuem os estímulos externos, já ouviram falar? Tá numa situação de emergência, não deixa a pessoa dormir? Então, assim, quando diminuem os sintomas externos, né? Tem uma piora desse quadro. A evolução do quadro é alternada de momentos agudos, diminuindo, com momentos não agudos. Tem histórico de abuso de substâncias. Tem, paralelamente, uma agudização de uma doença clínica, uma questão hormonal, um problema na tireoide, por exemplo, uma questão cardíaca, enfim, um histórico de tratamento de câncer. Tem esses sintomas psiquiátricos graves em idoso. É um idoso que não tem antecedentes psiquiátricos? Será que a gente está falando só de um quadro demencial? E sinais clínicos que a gente pode observar, por exemplo, redução do nível de consciência, comprometimento cognitivo. Então, tem dificuldade para elaborar as respostas nesse comprometimento cognitivo, isso quer dizer, tem uma desorganização do pensamento. Tem alteração na vigilância e na tenacidade, tem alterações na psicomotricidade, uma hipercinesia ou uma hipocinesia, tem transtornos no ciclo de sono e vigília. Então, esses são pontos que vocês precisam ter bem claros na cabeça de vocês, que podem caminhar num fluxo de atendimento para uma suspeita de organicidade. Então, é importante ficar atento, ok? Bom, e aí, nesses quadros, quando a gente fala de uma situação de emergência, tem um quadro muito comum, que é o quadro de delírio. Então, é uma perturbação da função mental, um quadro de delírio, e ela tem como sintomas aí, que são confundidores para um quadro não orgânico, que é a questão da presença da alteração do conteúdo do pensamento e da senso-percepção do delírio e da alucinação. Como é que a gente sabe que é um quadro de delírio e não um quadro de delírio relacionado a um transtorno psicótico, por exemplo? Então, o delírio, que é uma perturbação súbita, flutuante, lembra que a gente falou dos sinais de alerta, início agudo? Geralmente reversível da função mental. Então, tem uma incapacidade da pessoa de focar a atenção dela, um comprometimento da tenacidade, tem uma desorientação, tem uma incapacidade de pensar. E isso pode ser consequência de uma série de coisas, por exemplo, uma intoxicação. Um quadro de intoxicação por medicamentos, por substâncias,
ou substâncias lícitas ou ilícitas, um quadro de abstinência. Então, num quadro de abstinência, não é você, eu estou livre da substância. Quando tem uma diminuição da disponibilidade da substância no teu organismo, a pessoa já entra num quadro de abstinência, pode ter um quadro de delírio. Infecções graves, traumatismos crânioencefálicos, doenças cardiovasculares. Então, esses são fatores que podem levar a um quadro de delírio, que é um quadro, um transtorno orgânico muito comum, que aparece nas situações de emergência. Professora, Pode falar. A hipoglicemia também entra aqui, né? Hipoglicemia também exatamente, né? Bem lembrado. Então, o delírio, vocês têm que pensar o seguinte, o delírio é sempre, a presença de um delírio é um sinal de prognóstico ruim. Digamos que seja um sujeito numa recuperação pós-anestésica, digamos que seja um sujeito na terapia intensiva. Delírio significa mau prognóstico. Por quê? Tem um indicativo de que alguma coisa está acontecendo ali que não foi bem, não está sendo resolvida. Por exemplo, está tendo um sangramento interno que não está sendo visto e pode levar a um quadro de delírio. Então, por exemplo, exames que são úteis para um rastreio de um quadro de delírio. O hemograma completo, a dosagem de eletrólitos, ureia e creatinina, que vão ajudar, inclusive, na avaliação da função renal e da função hepática. Um EAS, uma urocultura, para saber se tem algum micro-organismo que esteja contaminando ali, que possa provocar um quadro de sepse. Um raio-x, um eletrocardiograma. Então, todos esses são exames úteis que vão nos ajudar quando a gente fala de uma situação, de um quadro de delírio. E lembrar sempre que o delírio, embora seja caracterizado por essa questão da confusão mental, ele é uma emergência muito importante com um quadro, que é um quadro orgânico, que é reversível, desde que seja prontamente diagnosticado qual é o fator que está levando esse quadro de confusão mental. Então, isso é super importante. Tem muitas condições que são facilitadoras de um quadro de delírio. A idade avançada, patologias cerebrais, doenças de Alzheimer ou demências, privação de sono, sensorial, imobilização prolongada. Mas essas são questões psíquicas facilmente resolvidas. Quando a gente está falando de um sujeito que está numa situação que já é uma situação que exige um cuidado maior, uma recuperação pós-anestésica, uma terapia intensiva, o delírio é sempre um sinal de alerta para a equipe que está cuidando dele. Então, uma das coisas importantes, um segundo ponto que a gente tem importante para avaliar, quando a gente fala de uma situação de emergência psiquiátrica e um quadro de delírio, é a avaliação da vigília, né? Então, esse é um ponto de atenção. Porque os pacientes com delírio têm uma alteração da vigília. Para o paciente ser considerado vigil, ele deve ter olhos espontaneamente abertos, reagir ao contato verbal e visual, realizar tarefa sequencial, por exemplo, subtrações de 7, soletrar ao contrário, a gente está falando de uma pessoa alfabetizada, né? Contagem até 20 e regressiva até 0, repetir 3 palavras adequadamente e evocar palavras memorizadas após 3 minutos. Então, tudo isso a gente está avaliando a vigília do sujeito. Se ele não tem a capacidade, por isso que numa anamnese isso é importante também, se ele não está tendo essa capacidade nesse momento, a gente pode estar suspeitando aí de uma alteração na vigília, e se tem uma alteração na vigília, se ele não está vigil, lúcido, ele pode estar com um rebaixamento do nível da consciência. E que dentre aqueles quadros, lembrando que a gente falou que um dos quadros de rebaixamento do nível da consciência mais grave, que pode envolver um quadro de delírio, era o quadro de obnubilação. Então, que é um quadro grave que precisa ser visto e cuidado, ok? Uma outra situação de emergência que a gente fala muito, né, e que a gente ouve muito de emergência psiquiátrica é a ideação ou a tentativa de suicídio.
Quando que a gente pode suspeitar que existe uma ideação suicida? Então, novamente, bloquinho de notas ali, checklist de coisas que vocês precisam ficar atentos. Tentativa prévia ou fantasias de suicídio. Ansiedade, depressão, esquizofrenia, todos esses transtornos podem estar associados a ideações suicidas. Meios para o suicídio. A pessoa tem, dentro da sua casa, meios para suicídio, por exemplo. Preocupação do ato aos familiares. Familiares relatam que tem uma mudança de comportamento e estão preocupados se essa pessoa pode tentar o suicídio. Ideação suicida verbalizada. Sim, as pessoas que têm ideação suicida verbalizam isso. Testamento. Está fazendo um testamento, é um jovem adulto, resolveu fazer o testamento. Comecem a suspeitar. Crise vital próxima, vai se aposentar. Por exemplo, perdeu o emprego, está cumprindo o aviso prévio. História familiar de suicídio, falta global de esperanças. Então, todos esses são pontos que vocês precisam ficar atentos para quando a gente fala de um quadro de ideação suicida. E vocês sabiam, na opinião de vocês, quem tem maior risco de suicídio? Enfermeiros ou médicos? Vocês sabem que esse artigo que saiu agora recentemente, de abril de 2020, aqui do dia 20 de abril de 2021, da revista The Heart, ele fala exatamente sobre isso. Vale a pena ler o artigo, mas eu trouxe para vocês olharem. Olha aqui a diferença. Female nurses are at significantly greater risks of dying by suicide. Bom, o risco de violência. A gente tem riscos de violência que podem ser psicológicos, orgânicos, psicóticos e sociais. A gente tem, na verdade, várias caracterizações sobre os tipos de violência, mas eu trouxe essa para falar sobre as emergências psiquiátricas. Então, violência psicológica tem a ver com temor pela própria segurança, raiva ou discussões, sentimentos de derrota ou incapacidade, comportamento aprendido, história de abuso físico ou sexual. Orgânica tem a ver com intoxicação, quadros de intoxicação aguda, efeitos colaterais de medicamento e delírio podem levar a um risco de violência. Transtornos psicóticos com delírios paranoides, alucinações imperativas, delírios depressivos ou niilistas de guerras e ideação suicida intensa podem levar ao risco de violência. E sociais, pressão do grupo, intolerância social, exposição prévia a situações de violência, podem levar a um risco de violência. Então, esse risco de violência também pode caracterizar uma situação de emergência. Bom, e o manejo de tudo isso? Como é que, se a gente estiver, nesse momento, vivenciando uma situação de emergência psiquiátrica, como é que a gente pode manejar essa situação? Então, vou dar, na verdade, para vocês uma série de dicas, né? Que aí, a gente poderia dizer um passo a passo aí de coisas que são importantes quando a gente fala de uma situação de emergência psiquiátrica. Então, a primeira delas é atentar para a segurança das adjacências, ou seja, você está atendendo uma pessoa que está numa situação de emergência psiquiátrica, o que eu faço? Primeiro, verificar acesso às portas. O que quer dizer isso, Thaís? Quem tem que ter uma saída imediata do ambiente de atendimento é você, e não o paciente que pode se tornar violento, heteroagressivo. Se vocês observarem, como é que é a disposição de mesas, cadeiras e porta quando a gente fala de uma sala de atendimento? Faça uma projeção mental agora. De que lado o paciente fica?
Mais próximo da porta ou mais próximo da janela? Habitualmente, faça uma projeção mental. Mais próximo da porta. Pois é, né? Já pararam para pensar sobre isso? Se a gente estiver falando de uma emergência psiquiátrica, ele se tornar agressivo, você vai conseguir sair da sala? Se ele que está na frente da porta? Já parou para pensar sobre isso? Eu até hoje não consigo entender porque existe essa disposição que, para uma situação de emergência psiquiátrica, é uma disposição complicada. E que a gente tem que ter cuidado, porque a gente está muito habituado com essa organização do espaço físico quando a gente fala, por exemplo, de um atendimento clínico. Olha, esse é um ponto que faz diferença. Já tinham parado para pensar sobre isso? Ué. Uma outra coisa, observação de objetos e janelas. Se você estiver falando de um sujeito que tem ideação suicida e você tiver com leitos de internação no 10º andar, você não vai colocar ele do lado de uma janela que não é gradeada. Então, isso é importante. Observação de objetos, né? Que objetos ele pode lançar a mão se ele tiver um comportamento agressivo. Objetos que possam causar perigo a ele, às pessoas ao redor. Está portando arma de fogo, arma branca, álcool, isqueiro, fósforo, garfos, objetos pontiagudos, suporte de soro, extintor de incêndio. Então, a gente precisa mapear esse ambiente para saber o que dali, se for um local de atendimento a situações de emergência psiquiátrica, podem ser objetos potencialmente perigosos. E aí, se eu tiver que recolher um objeto do paciente, como é que eu faço essa abordagem? Uma das formas de fazer essa abordagem é sempre apostem primeiro numa abordagem tranquila. Não retirem os objetos usando a força e reforçar que faz parte da rotina. Não é assim, eu, Thaís, estou mandando. Olha só, a rotina da instituição é que você não pode ficar com isso. Você me entrega que quando você for embora eu te devolvo, mas aqui dentro você e nenhum outro paciente pode permanecer com esse tipo de objeto. Essa é uma norma da instituição. Então, transfiram a responsabilidade para a instituição. Isso é super importante. Uma outra coisa, quando vocês estiverem atendendo, às vezes eles vêm acompanhados e a pessoa que o acompanha é um fator estressor. Então, é muito importante vocês avaliarem, numa situação de emergência, se existe, se o familiar pode permanecer ou não no atendimento. Pode ser que o familiar seja o ponto estressor ali e que dificulte ainda mais e leve a um comportamento potencialmente agressivo. Se a gente está falando de uma emergência psiquiátrica, a gente precisa adaptar o ambiente para o paciente quiser andar ou permanecer, por exemplo, no leito. Então, muitas das vezes, a disposição das unidades de atendimento gerais, elas são muito engessadas. E aí, por isso fica difícil atender a psiquiatria, porque a psiquiatria precisa de uma certa flexibilidade. Tornar a atmosfera acolhedora, por exemplo, usando uma abordagem empática, não gritar, não ameaçar, atender prontamente as necessidades. E sempre que a gente estiver falando de uma ideação suicida, a gente precisa de um ambiente supervisionado. Uma outra coisa importante, quando a gente faz um atendimento numa situação de emergência psiquiátrica, é nos identificar, falando claramente quem nós somos, qual é a nossa formação, qual o nosso papel ali. Se trabalhamos em esquema de plantão, vamos ficar o dia todo, ou a noite toda, ou vamos estar a semana toda. Para pacientes que têm delírios, alucinações, é muito importante manifestar a nossa chegada com uma saudação, a saída com uma despedida. Não mentir e cumprir promessas é muito importante, porque toda atuação e abordagem para um paciente psiquiátrico depende do vínculo terapêutico.
É importante acalmar o paciente dizendo que é um profissional de saúde que está ali para ajudar e nunca concordar com declarações confusas, usar a dúvida razoável, do tipo, ah, você está vendo? Está ali, ele veio para me matar, você não está vendo? Está ali na porta. Olha, eu não estou vendo, mas eu acredito que você esteja vendo. Essa é uma dúvida razoável. Quer dizer, você, ao mesmo tempo que dá para ele a definição do que é realidade, do que não é, você acolhe um sintoma que pode ser muito angustiante. Então, usar a dúvida razoável é muito importante nessa abordagem. A postura da gente faz toda a diferença. Então, um hábito que muitos profissionais têm diminuiu nessa pandemia, né? Graças a Deus, é o contato físico desnecessário, é achar que acolher é abraçar, é tocar. Abraçar e tocar, muitas das vezes, para um paciente psiquiátrico, pode ser absolutamente invasivo. Então, não façam isso. Evitar conversas com profissionais ou familiares de outros tópicos na presença do paciente. Ele pode ter delírios paranoides, persecutórios, e achar que você está envolvido com o delírio dele. Dizer claramente qual o procedimento que vai ser realizado. Toda vez que você for ameaçado pelo paciente, manter a sua posição, sou aqui um profissional de saúde, eu estou aqui para ajudar você, eu não vou admitir uma atitude agressiva, mas eu quero lembrar você que eu estou aqui para te ajudar. E te ajudar significa dizer que esse tipo de comportamento não é permitido aqui. Dizer à pessoa que você está ali para controlar um comportamento que possa ser destrutivo para ele ou por qualquer outra pessoa, o limite é muito importante. Oferecer ao indivíduo escolhas ou opções. Uma medicação, por exemplo, oral ou uma medicação intramuscular, né? Então, não precisa entrar numa luta com o paciente verbal para prevalecer, né, um desejo nosso. E se o paciente estiver agressivo, né? Saiba tanto quanto possível do paciente antes de encontrar ele. Então, qual o comportamento dele? Por que ele está agressivo? Se ele tem delírio ou não? Se ele tem alucinação? Se o problema dele da irritabilidade é no relacionamento interpessoal? Se tem a ver com um quadro, por exemplo, de mania que gera irritabilidade? Então, quanto mais informações você souber, vai ser importante nessa primeira abordagem. Deixe os procedimentos de contenção física para os profissionais treinados. Não sabe fazer, passa a bola. Esteja alerta para o risco de violência iminente. Ou seja, tenha outras pessoas presentes durante a sua avaliação. Informar o paciente que a violência não vai ser permitida. Aborde o paciente de uma forma não ameaçadora. Ofereça a garantia que ele não será maltratado, ofereça medicamentos na frente de um médico, por exemplo, que ele pode dizer, ela está me dando medicamento errado. Então, isso aconteceu uma vez, a gente estava no CAPS-AD, no Raul, eu estava na unidade junto com uma aluna, a aluna estava na dispensação de medicamento, entrou um paciente que tem uma postura hostil, agressiva, ameaçadora, usuário de drogas, estava em situação de abstinência. Quando a aluna dispensou a medicação, ele disse, tá faltando remédio aqui. A aluna falou, não, mas está escrito como a sua prescrição. Tá faltando remédio aqui. Eu falei, não, mas vamos pegar a sua prescrição, então, para olhar, pode ser que esteja faltando mesmo, que não tenha sido atualizada, que seu médico atualizou e não está aqui, vamos dar uma olhada, pegamos a prescrição. Não tá errado. E aí começou a gritar no CAPS. E aí, um dos profissionais que estava dentro da sala teve uma postura que não foi muito legal. Ele levantou, se empinou e falou assim, o que está acontecendo aí? Foi a gota d'água para o paciente que já estava hostil e precisava da desculpa para crescer. E aí, ele começou a socar a bancada de medicação, eu passei a aluna para trás, falei, entra, essa situação não é sua. E aí chegou o restante da equipe. E aí chegaram 3 profissionais que levaram ele, tiraram ele de cena ali. Não foi o profissional que tinha levantado daquela maneira, foram 3 outros profissionais e tiraram ele de cena.
Um deles era, inclusive, um profissional que tinha vínculo com esse paciente. E aí conseguiram acalmá-lo, resolver a questão da medicação, enfim. Mas é um paciente que já tem uma atitude assim. E que, obviamente, quem está ali já conhece. Não adianta entrar numa postura de enfrentamento. Não é a melhor abordagem. Você tem que estabelecer limite. Mas entrar numa atitude de enfrentamento não é a melhor maneira de resolver. Então, aborde o paciente de forma não ameaçadora. Ofereça a garantia que ele não será maltratado, ofereça medicamento na presença do médico, ou diga que vai conferir, por exemplo. Erros acontecem, pode ser que a prescrição não esteja atualizada. E informe o paciente que a contenção poderá ser usada, se a gente estiver falando de uma situação limite. Tenha pessoas prontas para realizar a contenção. Contenção, a gente vai falar disso, não é ameaça, se necessário, precisa ser feita e ser feita por pessoas treinadas. Professora, uma pergunta. Pode falar. No caso, por exemplo, do paciente querer fugir o tempo todo. Entrar em crise e querer fugir. Isso acontece também, né? Tem risco de evasão o paciente. Tem alguns pacientes que têm risco de evasão. Então, a gente tem que ter cuidado, assim, se for uma unidade psiquiátrica, ela normalmente, vocês vão ver que as portas acabam sendo trancadas, né? Então, a gente tem mais possibilidades de manter a pessoa dentro e evitar uma evasão. Se a gente estiver falando de uma unidade aberta, às vezes a gente precisa lançar a mão da contenção nas primeiras 24 horas, porque o risco de evasão é muito grande e ela precisa de um tratamento imediato. A gente vai tentar uma abordagem verbal, mas se a gente não conseguir, for absolutamente necessário, pode ser que se precise de uma contenção física. Então, o que é uma contenção, né? O COFEN, primeiro dizendo, né, ele fala que os profissionais de enfermagem somente poderão empregar a contenção mecânica do paciente sob supervisão direta do enfermeiro e preferencialmente em conformidade com protocolos estabelecidos pelas instituições de saúde. Então, para que haja contenção, é importante que a unidade tenha um protocolo, né, de atendimento para essas situações. Então, isso é super importante. Se não há, assim, precisa ter um envolvimento do centro de estudos para pensar num protocolo. E a contenção, ela vai ser realizada quando for o único meio disponível para prevenir dano imediato ou iminente ao paciente ou aos demais. Esse é o ponto, quando a gente fala de contenção. Então, prevenir danos, prevenir descontinuidade do tratamento, diminuir a quantidade de estímulos e, poucas vezes, atender a uma demanda do paciente. Não é medida punitiva ou disciplinar, que a gente via muito ao longo da história da psiquiatria. Então, a gente tem uma primeira contenção que precisa ser feita antes da gente lançar a mão de uma contenção física, que é a contenção humana. Então, uma contenção humana é aquela que exige pelo menos a presença de 3 a 5 pessoas, que o objetivo é restringir o espaço físico de circulação do paciente, possibilitando uma intervenção verbal. É preciso ter um coordenador da contenção. Deve-se formar um semicírculo em volta do paciente, onde terá uma pessoa apenas que vai conversar com o paciente, ou falar com ele, dialogar com ele, fazer os combinados, que é o coordenador da contenção. E somente o coordenador da contenção poderá reverter uma contenção humana em uma contenção física. Tá? Então, esse é o posicionamento quando a gente fala de 3 pessoas numa medida que a gente chama de contenção humana. O paciente chegou, vocês, naquele checklist de vocês, perceberam que ele é um paciente que tem um risco aumentado para uma atitude de violência, uma atitude heteroagressiva, uma abordagem hostil, está num quadro de abstinência, tem histórico de agressividade, não vá sozinho. E se for, é importante combinar isso. Quem fala com o paciente é quem está nessa posição, que é o coordenador da contenção, que vai manter o diálogo frente a frente. Essas 2 pessoas são as pessoas de apoio. É muito importante formar o semicírculo. O paciente andou, o semicírculo anda junto para prevenir e restringir o espaço de circulação do paciente. Por isso se chama contenção humana, ok?
Se tiverem 5 pessoas, a gente vai ficar nessa posição. Então, não é bem atrás do paciente, mas nessa lateral, nessa diagonal, formando um espaço de contenção e restrição da circulação dessa pessoa. Lembrando que não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo. Isso aumenta os estímulos, aumenta a irritabilidade e aumenta a possibilidade e as chances de um comportamento heteroagressivo. Só quem fala, só quem aborda é o coordenador da contenção. E uma contenção física ou uma contenção mecânica? Para ela acontecer, a gente deve utilizar 4 ou 5 faixas de contenção. O paciente deve estar em decúbito dorsal com a cabeça levemente elevada. É importante verificar a integridade da pele e pulso antes e depois do procedimento, antes, durante e depois. Utilizar faixas lençol no tórax e verificar sempre a expansividade do tórax para garantir a respiração e informar sobre o que está acontecendo durante todo o processo de contenção. Lembrar que contenção não é abandono. Então, não é porque eu contive e agora eu estou tranquila, não preciso olhar o paciente. Não é. É uma medida necessária que exige uma supervisão ainda maior. Então, o que é importante quando a gente fala desse tipo de contenção? Não está portando óculos, relógio, corrente, pulseira e anel. A gente já sabe que o óculos não, mas os demais itens, acessórios, não são recomendados numa unidade de saúde, em especial se a gente for fazer uma contenção. Já vi N pessoas perderem pulseira, perderem relógio, perderem brinco, quebrarem óculos numa situação de contenção. N pessoas, né? Não esqueçam que eu trabalhei em emergência psiquiátrica, né? Então, plantão dia, plantão noite, N pessoas. Tira antes, tira. Quanto ao paciente, retirar o crachá, relógio, óculos, prótese, sapatos, quando for fazer a contenção, ou logo após a contenção. O profissional coordenador ou condutor da contenção deve ser referência para o paciente. Ele é o único que se dirige verbalmente e explica o que está acontecendo. Você vai precisar ser contido agora. Seu comportamento não está adequado, a gente vai ter que conter para ajudar você a melhorar. Você vai ficar contido o menor tempo possível. A gente vai te levar para a cama e você vai precisar ser contido. Então, cada profissional se responsabiliza por um membro, se forem 5. Então, o condutor do processo, ele é importante por proteger a cabeça do paciente, monitorar vias aéreas e sinais vitais, não oferecer água via oral ou alimentos, se tiver com sede, o ideal é que seja uma gaze embebida com água para o paciente não broncoaspirar. Se ele tiver melhor, vai retirar ele da contenção para oferecer a medicação. Manter o paciente contido o menor tempo possível. O ideal é que uma contenção não ultrapasse 4 horas, o que a gente não vê na prática. Como é que ela deve funcionar? Então, se a gente tem aqui 3 pessoas fazendo a contenção, então a gente vai ter uma contenção primeiro de membros superiores e depois de membros inferiores, tá? Se a gente tiver uma imobilização com moderado grau de dificuldade, a gente pode ter 2 aqui nos membros superiores e depois ambos passam para os membros inferiores. Ou a gente pode ter mais gente. Essa modalidade aqui, eu acho mais ajustado quando a gente está falando de 5 pessoas, que a gente tenha 2 nos membros superiores e 2 nos membros inferiores, para que faça isso ao mesmo tempo. Tá? Ele está aqui do ladinho, mas o ideal é que ele fique aqui, ó, nessa posição. É que eu não encontrei uma foto melhor, tá? Mas se a gente tiver uma imobilização com alto grau de dificuldade, a gente pode ter 6 imobilizadores e um contensor. Então, a gente pode ter os imobilizadores que vão segurar as pessoas, segurar o paciente, e o contensor que vai passar só as faixas. Normalmente, os imobilizadores são aqueles que vão lançar a mão da faixa também e vão fazer a contenção. Mas esse protocolo aqui, normalmente as instituições devem ter seu próprio protocolo. Pode ser uma possibilidade.
imobilizador e contensor, ou o próprio imobilizador ser também o contensor, e esse ser a figura do coordenador da contenção. Bom, então, as faixas normalmente estão localizadas nessa posição, nos membros superiores e inferiores, e se tiver uma quinta faixa, ela deve ser torácica e não abdominal, para não dificultar a expansividade do diafragma, tá? Qual o problema de uma contenção física mal feita? Está retratada nessa foto aí. A gente chama de lesão de plexo braquial. Já ouviram falar de contenção em paraquedas? É aquela contenção que eles passam a faixa de contenção por baixo do braço do paciente e amarram na cama. Eles passam por baixo, fazem como se fosse um paraquedas e amarram na altura da cabeça do paciente, atrás, né, da cabeça, no leito mesmo. Então, essa é uma contenção que a gente chama de contenção em paraquedas, que é perigosíssima, não é recomendada, é contraindicada, porque ela pode fazer o que a gente chama de lesão de plexo braquial. E eu já vi paciente com atrofia de membro superior, paciente psiquiátrico, por uma contenção física mal feita, foi uma contenção em paraquedas, e o paciente, ela estava frouxa, o paciente caiu do leito, ele ficou pendurado na cama a noite toda e teve uma lesão de plexo braquial. Então, é bem complicado e é bem perigoso. Bom, digamos que tenha sido uma opção a contenção física ou a contenção mecânica, é importante. Reavaliar o paciente a cada 30 minutos. E avaliar o quê? Nível de consciência, nível de sedação, sinais vitais, estado dos membros contidos, se há ou não garroteamento, monitoramento dos sinais vitais, perfusão sanguínea, avaliação do local da contenção, auxiliar nas necessidades básicas e sempre registrar a cada reavaliação. Isso é uma medida de precaução que garante a integridade física do paciente e também indica um protocolo estabelecido pela equipe de saúde. Uma prática clínica humanizada. O que a gente avalia quando a gente está falando nesse momento de avaliação, quando a gente está falando, por exemplo, de um paciente num estado de agitação? A gente tem várias escalas, por exemplo, a de Reis, que pode ser uma delas, pode ser adotada, estabelecer uma pontuação ali. Como é que está o comportamento do paciente? Combativo, muito agitado, inquieto, alerta e calmo. Então, usar uma escala também é um auxílio importante quando a gente fala de avaliar um paciente contido, por exemplo, o estado de agitação do paciente que está contido, porque pode indicar a necessidade, se ele está num estado combativo ou muito agitado, de contenção química também, e não só contenção mecânica. E a gente pode também utilizar outras escalas, a de Hansen, por exemplo, que é uma outra forma de avaliar, mas também é usada para avaliar pacientes que têm um grau de sedação, por exemplo, que estejam numa recuperação pós-anestésica, que estejam numa contenção e que precisam dessa avaliação mais de perto. É uma outra escala que pode ser recomendada e usada para avaliar um paciente nesse estado. Bom, e se for necessário uma contenção farmacológica, né? Existem fármacos que são destinados para conter a agitação psicomotora. Haloperidol, clorpromazina, os benzodiazepínicos, por exemplo, e antipsicóticos de última geração. Lembrar sempre que, obviamente, a contenção farmacológica ou química, ela é prescrição médica, mas a gente vai ter aí antipsicóticos de baixa potência, por exemplo, a clorpromazina, são antipsicóticos menos seguros para uma situação de emergência. Por quê? Porque podem provocar uma sedação excessiva, hipotensão, arritmias e diminuição do limiar convulsivo. Todos os antipsicóticos fazem isso, mas os de baixa potência têm um risco maior. E a gente tem aí o que é mais utilizado, os antipsicóticos, de alta potência. Porque eles têm menor incidência de sedação, mas contêm agitação, menor probabilidade de arritmias cardíacas, menor efeito na redução do limiar convulsivo, mas tem maior chance de provocar sintomas extrapiramidais. Então, tudo isso tem que ser pesado. A gente vai falar dos efeitos extrapiramidais na aula de psicofarmacologia, que é a nossa próxima aula.
E a gente tem os antipsicóticos de nova geração, por exemplo, a olanzapina, que é muito difícil ser usada, porque a gente tem custos elevadíssimos nessa medicação. Mãe, quando você vai me dar Robux? Depois a gente fala sobre isso. A gente tem aí antihistamínicos, por exemplo, a prometazina, que pode ser utilizada associada a antipsicóticos de alta potência. Isso é muito utilizado, a combinação do haloperidol, por exemplo, com a prometazina. Então, muito comum numa situação de emergência psiquiátrica, ou serem usados de forma injetável e combinados. E a gente tem também os benzodiazepínicos, né, que vão ter uma ação sedativa, tem o risco, principalmente se a gente fala de um quadro de abstinência por substância ou uma abstinência alcoólica, de aumentar a propensão à depressão do sistema nervoso central. E é importante a gente estar avaliando aí a via de administração, porque quando a gente fala de um benzodiazepínico, por exemplo, o diazepam, ele não é recomendado para ser administrado por via intramuscular, porque ele tem uma absorção errática. Então, ao invés dele ter uma ação mais rápida que a via oral, ele vai levar pelo menos de 30 minutos a 2 horas para ter sua absorção. E aí perde o sentido para ser utilizado numa situação de emergência. O mais recomendado, se a opção for intramuscular, é o uso de um outro benzodiazepínico, que é o midazolam. Sempre que possível, né, a gente opta pela via oral, porque é menos agressiva para o paciente, mas numa situação de emergência pode ser que a gente precise usar a via intramuscular, mas se for possível negociar com o paciente, a gente pode negociar pela via oral. E aí a gente tem a necessidade de usar a via preferencial como intramuscular se a gente estiver falando de um paciente que ele não está receptivo à abordagem. Lembrem-se, toda situação de emergência psiquiátrica, não banque o super-herói. Isso é super importante. Nós não resolvemos as coisas sozinhos, a gente não resolve as coisas no grito, a gente não resolve as coisas com uma atitude hostil e violenta. Peça ajuda. Então, chame ajuda, tenha ajuda junto com vocês para que a situação possa ser resolvida com a equipe de saúde. Espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam de deixarem seu comentário, se inscreverem no canal e curtirem a página. Um forte abraço!